Fala pessoal, tudo bem? Professor Alex aqui falando. Estou aqui para anunciar uma novidade. Em breve estarei lançando o meu livro Santos, o Alvinegro da Minha Vida. Para resumir, esse livro está ainda em fase de produção, mas tenho fé que logo logo verá a luz do dia. É um primeiro livro, né? O segundo que eu lançarei se chama Crônicas de um Brasileiro. Mas primeiro eu vou lançar o livro do meu Santos, né? Minha paixão pelo Santos vem ali na década de 90, desperta, né? 95 foi um ano mágico pra gente, mas ao mesmo tempo trágico, né? Aquela final contra o Botafogo do Rio de Janeiro, que até hoje, né? A gente já foi campeão de vários outros torneios, mas o Santista que viu aquela época não esquece aquela mancha ali, né? Que foi um campeonato que, por circunstâncias, a gente sabe quais foram, né? O Santos não foi, aliás, foi sim campeão brasileiro, porque o único gol da final que valeu foi o do Santos, que foi anulado, né? Mas eu resolvi escrever esse livro porque hoje, o momento do Santos não é dos mais propícios, mas a gente torce para que volte às glórias, né? Porque o Santos é um clube que renasce das cinzas, né? Como uma fênix. É, mas esse livro começa contando a história da minha falecida tia Teresa, né? Que Deus a tenha, minha querida. A tia Teresa me deu a primeira camisa do Santos. Ela não conhecia sobre futebol, né? Mas ela comprou na época duas camisas listradas branco e preto e uma listrada vermelho, branco e preto do rival. E aí, quando eu bati o olho naquela camisa, diferente da que eu estou usando aqui do glorioso Alvinegro Praiano, né? Com muito orgulho. Quando eu bati o olho naquela camisa com aquelas listras brancas e azuis, perdão, brancas e pretas, é o nervosismo. Se bem que azul estava na primeira camisa do Santos, né? Quando o clube foi fundado. Foi amor à primeira vista, né? Eu me apaixonei pela camisa. E, e aí eu resolvi escrever esse livro para contar, né, as dificuldades de torcer para o Santos naquela época, na década de 90, até 2002, quando foi a libertação, com aquele título memorável em cima do Corinthians, né? Ficou melhor ainda, né? Em cima de um rival. É, mas esse livro, ao mesmo tempo, vai contar a paixão pelo Santos. Conta também as dificuldades daquela época, né, de torcer para o glorioso Alvinegro Praiano. Na escola, se eu não era o único da sala, era um dos únicos a torcer pelo Santos. Comemorava vitórias em clássicos, né? Era o que tinha. Eu não me aprofundei muito no livro, mas história ao mesmo tempo que hoje eu sou um professor formado, né? Tenho muito orgulho disso, mas naquela época também guardo muita tristeza, né? Porque eu me comparo muito a Carolina Maria de Jesus, né? Longe de ter o brilhantismo dela, mas porque morei em um cômodo só também, né? Foi meu quarto de despejo, literalmente, né? Por circunstâncias da vida, morei com meus irmãos e minha mãe em um único cômodo, né? E... Mas ali a gente forjou o nosso caráter, né? Viramos pessoas de bem, com uma mãe guerreira, né? Mãe, um beijo. Eu sou tímido, mas tô falando aqui, a minha mamãe Luzia. Eu te perdoo por torcer pelo rival, tá, mãe? Pelo Palmeiras. Naquela época não tinha energia na minha casa, pessoal. Tá? Vou me aprofundar aqui, mas a primeira final do Santos que eu assisti foi no bar, né? Nos amigos, né? Santistas, né? Infelizmente, como eu falei, por circunstâncias que a gente já sabe, não conseguimos o título, né? Aliás, conseguimos sim, fomos campeões morais daquele ano. Eu assistia sim jogos do Santos na época. Era no bar de alguém, na sorveteria de alguém. Lembro até que na semifinal contra o Guarani, eu tava assistindo, olha, semifinal não, semifinal foi contra o Fluminense, aquele 5-2 mágico, né? Assistindo um bar também. Foi uma etapa antes, se eu não me engano, foi quartas de final contra o Guarani. Eu tava assistindo numa sorveteria, um jogo apertado, o Guarani fechando o jogo ali, né, dificultando. E no finalzinho o Santos fez dois golaços, né, com o Marcelo Passos e o Giovanni, o G10, que um dia eu espero conhecer pessoalmente. A partir ali o Santos deslanchou, né, foi até a final e ganhou sim o título, que para mim é campeão brasileiro. Mas o livro é para resgatar a memória afetiva do Santos, né? Espero que meu glorioso alvinegro praiano volte aos tempos de glória, mas é para lembrar também dessa época dificultosa, né? De morar em um cômodo só, sem energia elétrica, né? Então, assim, esse livro é para resgatar isso. A paixão pelo Santos que não acabou, né? A chama se mantém acesa. Então é isso, pessoal. Quando o livro estiver pronto, eu gravarei outro vídeo aqui pro canal, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem, tá? @prof.alexmiranda, tá? O
Pix também, se vocês puderem ajudar, tá? O canal ainda é pequeno, é legiãoalex@gmail.com. Legião da Grande Legião Urbana, legiãoalex@gmail.com. Tá bem, pessoal? Então, se inscrevam no canal, tá? Deixe o seu like, compartilhe, tá? Espalhe para os amigos. E Santos sempre santos, como diz o nosso hino, nascer, viver e nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.